E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite e já se inscreva no meu canal, clique no sininho, compartilhe este vídeo. Vamos levar o debate sempre mais longe. Um grupo de artistas iniciou uma campanha aí nas redes sociais em que o artista se coloca, artistas brancos, com a frase: "Eu sou um racista em desconstrução". A foto que mais viralizou e circulou aí foi do Fábio Porchat, esse humorista, ator brilhante aí do Porta dos Fundos, apresentador, tantas outras coisas, ele sentado ali na cadeira dizendo: "Eu sou um racista em desconstrução". Entendo perfeitamente o ímpeto por trás de uma coisa assim, olha, deve ser uma pessoa que se sensibilizou para a questão racial brasileira, que é uma questão real, e que está buscando aí, viu que, poxa, se deu conta da desigualdade entre as raças e que brancos têm muitos privilégios nesse país com relação aos negros ou indígenas, portanto, busca, se de alguma maneira, lidar com aquilo e tentar participar da solução. Mas não me estranha nada o fato, não me surpreende nada o fato que essa campanha tenha caído muito mal entre grupos totalmente diversos e discordantes da opinião pública, ou seja, não agradou a quase ninguém. Entre as pessoas, digamos, mais de direita, ou que não compram muito do discurso antirracista de hoje em dia, partem do seguinte princípio: como assim eu sou racista? Racismo é coisa séria. A pessoa que é racista é uma... Em primeiro lugar, não são todos na sociedade, são poucos, e são pessoas que discriminam de fato, que têm uma postura de ofender os outros pela cor de pele, tipo aquela coisa horrorosa daquele morador de condomínio aí que ofendeu um entregador de aplicativo, inclusive com injúria racial nele. Aquilo é racismo. Não tem sentido nenhum você achar que toda a sociedade é permeada pelo racismo e se vê como culpado naquilo se você de fato não fez nada daquilo. Isso de um lado. E do outro lado, das pessoas mais engajadas em movimentos antirracistas, apontaram um fato óbvio. Tá bom, parabéns, querido branco, aplausos para você. Você trouxe o foco para o seu próprio processo de evolução espiritual, né? Mostrando, se confessando, mostrando que você quer melhorar. Parabéns, mas na verdade, a discussão racial e a luta contra o racismo não diz respeito ao seu processo, diz respeito aos problemas sociais que derivam, o que compõem o racismo, da desigualdade racial, dos desrespeitos, da violência policial, enfim, uma série de questões aí que envolve não ficar falando sobre o seu processo de amadurecimento nessa questão, que é o foco da campanha, no fundo, né? Então, é uma campanha, e de certa forma eu estou concordando aí com os dois lados da crítica, é uma campanha que ao mesmo tempo parte de uma certa culpa de uma pessoa que percebe uma realidade brutal do racismo no Brasil e que, sem saber lidar com isso, então faz uma certa autoimolação de si mesmo, né? Uma herança de alguns aspectos do cristianismo, descolados, evidentemente, da religião, mas que alguns aspectos ele permaneceram soltos por aí, na cultura, na sociedade, que vem parar na pessoa, então ela vê como o ato de confessar esse meu pecado original, que está em mim, pelo mero fato de eu ser quem sou. Eu não imagino que o Porchat tenha discriminado pessoas com base na raça, que tenha ofendido pessoas, que tenha uma opinião pior de alguém com base na raça da pessoa, na cor da pessoa. Duvido que o Porchat seja uma pessoa assim, racista, no duro mesmo. Então, quando ele se diz racista, é porque ele faz parte dessa sociedade e percebeu que, olha, o fato de eu ser branco me confere privilégios nessa sociedade. E, portanto, ele deve conduzir, então é um problema em mim, eu sou racista. São coisas muito diferentes, tá? Eu concordo totalmente com a seguinte distinção. Você pode perfeitamente não ser racista, mas tem muita gente que não é, mas também não liga muito para essa questão, e não se interessa, não busca mudar um pouco a sociedade, não enxerga os duros efeitos que tanto o racismo quanto nossa história, nosso legado escravocrata, geram até hoje na sociedade brasileira. Então a pessoa não é racista, mas ela também não se engaja muito em qualquer esforço ou preocupação antirracista. Eu entendo e acho muito importante que pessoas façam esse movimento. Mas você dizer que toda pessoa que não está ativamente engajada, portanto, na mais avançada linha de discurso dos movimentos antirracistas, que toda pessoa que não esteja aí seja ela própria racista, não, sinto muito. Não aceito isso de jeito nenhum.
E concordo também com a crítica do outro lado, né, gente? Que é isso agora? Porque se por um lado é uma culpa, que o cara tá tentando espiar naquilo, reconheço a minha falha e confesso, também há uma vanglória aí, né? A vanglória da humildade, uma coisa outra. Esse mix esteve presente na história do cristianismo muitas vezes também, né? É você se vangloriar da sua própria humildade, do seu próprio reconhecimento dos seus pecados, como isso é uma virtude, é algo do qual você se orgulha também. Então ele cria esses artistas botaram holofotes em si para expor ao mundo a sua virtude moral que eles têm que ter para reconhecer algo tão profundo e tão monstruoso como a presença do racismo, mas não racismo de fato, não racismo pessoal, que é quase criminoso e terrível, você se sujaria de verdade se você dissesse que você é isso. Mas não, esse racismo, digamos, que permeia tudo, esse racismo estrutural, que, portanto, não me torna pior do que você, eu reconhecer que eu tenho. Porque o que eu estou dizendo é, você tem igualzinho a mim. A única diferença é que eu reconheço, portanto, eu sou melhor. Esse é o raciocínio por trás da coisa. Tem uma coisa meio ridícula também, trazer o holofote para si, quando o holofote, se a pessoa se preocupa com a questão racial, o holofote não é nela, não é no processo dela, não é na alma, no que se passa nos recônditos da alma dela, na iluminação antirracista dela. Né? Veja, o racismo e a desigualdade racial têm profundos efeitos no nosso país. E um parêntese rápido aqui. Nossa, João, mas você é branco, você está falando sobre isso. Sim, se você está assistindo esse vídeo, já conhece meu canal, você sabe que eu não aceito essa posição mais extremada e intolerante do tal do lugar de fala que visa interditar que certas pessoas discutam certas questões. Para mim, todo mundo debate tudo. Lugar de fala legítimo é você dizer o seguinte, olha, eu não tenho a experiência do que é sofrer racismo, por exemplo. Ou no caso do feminismo, do que é sofrer o machismo, ou saber o que é ser rebaixado por ser quem eu sou. Portanto, eu vou querer me abrir e ouvir e entender o que é isso do ponto de vista dos outros, que têm essa experiência do qual eu careço. Isso sim. Agora, isso não determina necessariamente nenhuma opinião, isso não te obriga de forma alguma a aceitar nenhum argumento, e isso não te obriga, quer dizer, a concordar com nada. Você pode ter totalmente livre para formar a sua própria opinião e debatê-la como qualquer outra pessoa. Homens discutindo machismo ou feminismo, brancos, negros, indígenas, mestiços, orientais, todos podendo discutir a questão racial sim. Enfim, pessoas de todas as religiões discutindo a intolerância religiosa e todo o resto. Então, realmente não partilho dessa interdição do debate que virou lugar de fala. Agora, uma coisa eu reconheço sem dúvida. O racismo e a desigualdade racial promovem e produzem situações muito aberrantes no Brasil, das quais a gente nem sempre, especialmente se a pessoa é branca, ela não percebe ou não se dá conta desde sempre. Vejam como é comum, num lugar como São Paulo, que uma escola privada da elite não tenha um aluno preto. Que um shopping center de elite não tenha um cliente negro. Tenha funcionários, mas não clientes. Pô, essa é uma situação tão aberrante e a gente meio que, para muitas pessoas, é o normal. Assim, você uma hora pensa, opa, isso não é normal. O que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para, quem sabe, um dia o Brasil conseguir ser um país no qual a sua cor de pele ou a sua raça não diga nada sobre a sua posição social naquela pirâmide, na pirâmide social da sociedade, ou na pirâmide socioeconômica da sociedade, em que você vai ter negros na elite, na classe média, nas classes baixas, brancos a mesma coisa e todas as raças a mesma coisa. O dia que a gente chegar aí é o dia em que a gente pode dizer que, de fato, vencemos o duro legado da escravidão. Senão, não. E se traduz em várias outras coisas, né? Se traduz na expectativa, dada essa pirâmide, na expectativa de que, pô, se a pessoa é negra, então ela provavelmente está numa função mais serviçal, o que gera muitas vezes um preconceito quando uma pessoa ocupa um lugar que, dada essa concepção racializada da sociedade, não seria o lugar dela, né? Então, o segurança que já se cria uma suspeita com um cliente negro num shopping center de elite, na qual, em geral, só é frequentado por brancos. Enfim, uma série de situações aberrantes, sem falar da violência brutal, por exemplo, quando policiais agridem de forma muito leviana e casual e sem a menor prova jovens negros aí nas periferias do nosso país. Enfim,
A questão racial, não tenho dúvida, permeia toda a sociedade e todos nós podemos aprender mais disso e tentar ajudar na medida do possível que cada um possa a resolver esses problemas. Isso não significa que você tenha que se imolar num altar do martírio próprio, de dizer eu sou parte do problema. Não, ajude a ser parte da solução. Você não precisa nem se imolar. E você também não deve se colocar como centro das atenções, né? Eu não sofro racismo nesse país. O que se passa dentro de mim, tudo não tem importância direta para essa causa. Vamos discutir o que pode resolver ou melhorar, né? Melhorar essas questões, melhorar esses problemas sociais, diminuir o preconceito que existe em tantas pessoas na sociedade, porque o preconceito pessoal ele existe também. Pessoas fingem, mas ele existe. Vamos, enfim, lutar contra isso, em vez de focar em nós mesmos, e em vez de ficar se açoitando. Se açoitar não é virtude nenhuma também. Se martirizar não há virtude nenhuma nisso, nessa tal humildade de um pecado que não é pessoal seu, que é de todos. Portanto, você está sendo, no fundo, é uma vanglória ao estar se declarando participante desse pecado geral da sociedade. Não acredite tanto em pecados gerais da sociedade, porque também isso leva à impotência, né? Se eu sou parte do mal, então é impotente, não tenho o que fazer. Agora não, olha, tem muita coisa muito errada na sociedade, mas a gente pode melhorar. E podemos discordar também, não tenho problema nenhum com isso, e vou discutir isso com pessoas de todas as cores e todos os sexos, sem o menor receio. Também sintam-se livres para discordar de mim em qualquer ponto que seja. Não tem que ter ofensa nesse campo, tem que ter abertura, boa fé, comprometimento e confiança mútua de que, olha, pessoas bem intencionadas vão querer juntas resolver esse problema ainda, e esses muitos problemas profundos da nossa sociedade, ainda que possam discordar de diversos pontos. É isso aí. Então não me venham com papo de sou racista em desconstrução, eu não sou um racista em desconstrução, não. Eu não sou racista. Eu tento lutar contra o racismo também. Posso até melhorar nisso, posso aprender mais disso, sem sombra de dúvida. Mas não me venham com campanha de que todos nós somos culpados meramente por sermos quem somos. Não é isso que nos leva, que levará a nossa sociedade a progredir. É isso aí.